Hoje eu vou falar um pouquinho sobre O Senhor dos Anéis. Se liga aí. O Senhor dos Anéis é o meu livro de fantasia favorito. Na época que eu estava lendo o livro, 17 anos atrás, meu pai teve que passar por uma cirurgia complicada. Apesar da cirurgia ter sido complicada, deu tudo certo. Mas na época estava todo mundo preocupado. E eu tinha acabado de começar a ler o livro. E isso acabou me ajudando, porque eu ficava envolvido ali na história do Frodo e do Aragorn, etc. E as obras de ficção acabam te ajudando a passar por esses momentos difíceis da nossa vida. Talvez até seja por isso que é o meu livro favorito. Já li ele outras vezes, já li ele 2 vezes desde então, né? Então no total foram 3 vezes que eu li. E cada vez eu vou descobrindo novas coisas que eu adoro sobre o livro. Então eu acho que o Tolkien, para mim, é o maior escritor de fantasia de todos os tempos. Essa é a minha opinião. Por que ele é o maior escritor de fantasia de todos os tempos? Como será que ele chegou lá? Claro que ele tinha talento, mas eu acho que no caso do Tolkien, talento não foi o principal. O principal foi a formação que ele teve. Ele era um literato, ele era um filólogo, um amante, ele estudava a linguagem, ele estudava a língua inglesa. Tanto que ele se graduou na Universidade de Oxford, em letras, né? Em letras e estudo de língua inglesa. Então ele era um amante da linguagem, fez inclusive vários artigos acadêmicos sobre a língua inglesa. Isso é claro que ajudou ele a criar um estilo único de escrita. Por isso que eu acho ele o melhor, ele tem uma escrita muito trabalhada, cada palavra no livro dele é pensada. Quem gosta um pouco de biografia, quem acompanha alguma coisa, sabe que ele gostava de fazer vários rascunhos, ele escrevia 2, 3 rascunhos de cada livro dele, e escrevia de novo e reescrevia, e trabalhava muito em cima do material. Então, apesar de eu achar que ele tem um talento incrível, tem vários escritores que têm uma imaginação impressionante. Ele trabalhava, ele suava em cima de cada palavra. Então esse eu acho que é o grande diferencial dele em relação às outras obras de fantasia. Pouca gente sabe, mas o Tolkien nasceu na África. Ele nasceu onde hoje é a África do Sul. Na época tinha outro nome. Ele nasceu em 1893, na época chamava Condado de Orange. Ele mudou com 3 anos para a Inglaterra, teve toda a formação acadêmica dele lá. Uma outra coisa que eu acho muito bonita na história do Tolkien é a história dele com a esposa dele. Tanto que na lápide da esposa está escrito Lúthien. Para quem não se lembra, né, para quem já leu o Silmarillion já vai ter se familiarizado aí com a história. Ele mesmo falou, eu nunca chamei minha esposa de Lúthien, ou Lúthien, né? Sei lá como é que fala. Mas ele fala que o amor dela e todas as descrições que ele fazia da Lúthien, ele se inspirava na esposa dele. Por isso que ele colocou embaixo do nome da esposa dele na lápide, colocou Lúthien. Então acho que isso é uma prova de amor bonita e uma homenagem que ele fez para a esposa. Que lindo, cara! Que atitude! Uma coisa que eu também gosto do Tolkien é porque ele começou a escrever mais tarde. Pra você ter ideia, ele nasceu em 1893, o Hobbit foi lançado em 1937. Então ele já era um homem feito, um homem de 40 anos, isso me dá esperança para continuar escrevendo. Quando O Senhor dos Anéis foi publicado, o Tolkien já tinha mais de 50 anos. Então isso dá esperança para nós escritores que estamos começando um pouco mais tarde aí, ter esperança de continuar escrevendo, que uma hora a gente vai ser descoberto. Quem estudou a história do Tolkien também sabe que ele foi muito amigo do C.S. Lewis, né, o cara que escreveu Nárnia. Eles tiveram uma amizade muito interessante, apesar de terem ficado mais de 10 anos sem conversar no final da vida dos dois. O que é interessante é que o C.S. Lewis também era um professor, e ele indicou o Tolkien ao Prêmio Nobel. O Tolkien teve 2 indicações ao Prêmio Nobel de Literatura. Uma das características do Prêmio Nobel, eles nunca dão um prêmio para uma pessoa que foi indicada por uma vez só. Então você tem que ter no mínimo 2 indicações. E para você ver que ninguém é unanimidade no mundo, né, nem o Tolkien, nem nada, quando chegou a indicação do Tolkien ao Senhor dos Anéis, um dos curadores do prêmio falou que o Tolkien não tinha a qualidade literária, a poesia suficiente para ser um dos laureados com o prêmio. Eu acho que ele estava errado, eu acho que o Tolkien tem a prosa do Tolkien muito bonita, ele escreve muito bem. Mas, enfim, ninguém é unanimidade, né? Então, o Tolkien foi vetado no Prêmio Nobel aí, apesar de ser um cara brilhante. O livro dele tá sendo lido até hoje, né? Isso eu acho que é a principal prova de que uma coisa é boa de fato. O negócio foi escrito em 1954, até hoje se fala dessa obra. Até hoje ela influencia gerações, né? Mesmo hoje, ela ainda está influenciando. Outra coisa que marcou a obra do Tolkien
foi o fato dele ser católico. Ele era católico fervoroso. No trabalho dele, para quem já leu o Silmarillion, para quem leu Contos Inacabados, apesar de você ter várias divindades menores, o deus de fato era só o Ilúvatar, né? O trabalho preferido do Tolkien era o Silmarillion. Eu acho que foi porque ele desenvolveu toda a história do Fëanor, a história dos primórdios mesmo, né? Do Sauron, toda a história do Morgoth. Além disso, ele escreveu a história de Beren e Lúthien. Então eu acho que foi por isso que ele se divertiu tanto escrevendo o Silmarillion. Talvez por isso que seja a obra dele que ele mais gostava. A obra do Tolkien que eu mais gosto, disparada, é O Senhor dos Anéis. Quem gosta do Tolkien, quem é fã do Tolkien, eu acho que a obra que mais gosta é O Senhor dos Anéis, porque é simplesmente brilhante, né? Você se envolve ali na história de uma maneira que você não consegue largar o livro. Enfim, espero que vocês gostem de Tolkien também, espero que vocês gostem das curiosidades que eu falei aqui. E um abraço a todos.